Agora, depois de tanto tempo esperando, nós queremos, os três juntos, ter a honra e a alegria de chamar o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva! Lula, Lula, olê, 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 olá. Queridas companheiras e queridos companheiros, vocês vão perceber que a minha voz está muito fragilizada, porque eu estou tentando fazer um tratamento nas minhas cordas vocais. Eu vou aprender com os artistas, com os cantores, que tratar das cordas vocais é essencial para alguém que vive da sua voz. Eu não sei se for por conta de uma gripe, eu estou tentando fazer treinamento com fonoaudióloga, a Janja está me ajudando, e eu preparei um discurso por escrito, porque eu preciso falar pausadamente e não deixar me empolgar, porque ontem eu fui numa reunião com o PT, era para falar 10 minutos, eu falei 1h26. E eu, então, com o discurso por escrito, eu vou controlar meu tempo. Eu queria dizer para vocês que eu não poderia fechar o ano sem vir ao Rio de Janeiro fazer um agradecimento aos artistas cariocas, representando todos os artistas brasileiros, porque eu teria que fazer em São Paulo, em Pernambuco, em Minas Gerais, na Bahia, mas eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que o Rio de Janeiro representa, do ponto de vista cultural, grande parte da cultura do nosso imenso 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Eu não tenho palavra para agradecer a vocês. Não tenho. Eu não imaginava que, quando eu fosse para a Polícia Federal, eu fosse ter a solidariedade que vocês dedicaram a mim. Eu, sinceramente, se ganhasse todo o dinheiro de todos os fundos de investimento nesse mundo, que são trilhões, e tivesse que mensurar financeiramente o pagamento do agradecimento que eu tenho a vocês, o dinheiro não pagaria. Só o amor e muito carinho é capaz de retribuir os agradecimentos que eu tenho a vocês. Muito obrigado de coração aos artistas e ao povo brasileiro e ao povo do Rio de Janeiro. Eu vou, então, tentar ler de forma pausada, porque também tem uma coisa, tem muitos jornalistas aí, não sei se jornalistas neutros, não sei se jornalistas contra, a favor eu sei que tem poucos. E eu vou tentar fazer questão de ler para as pessoas não deturparem cada palavra que eu falo, porque daqui a pouco vão dizer que eu sou o pai do Leonardo DiCaprio. Porque esse país é engraçado. Esse país tem um único astronauta que foi para a Lua, que foi para o espaço, que é ministro de Ciência e Tecnologia, que poderia alertar o presidente que a Terra não é plana, é redonda. Mas ele, me parece que não tem coragem de enfrentar o tal da Terra plana. Então, eu vou tentar, de forma muito cuidadosa, ler aqui. Quero agradecer a presença da imprensa. Eu estou vendo muita imprensa aqui. Eu nem sei qual é a razão, não sei se falaram mal de mim hoje, mas eu quero agradecer a participação da imprensa e queria começar prestando solidariedade a um companheiro que ontem foi denunciado
e foi dado ordem de prisão para ele, que é o nosso companheiro, ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que foi acusado por uma delação. Eu, até prova em contrário, tenho certeza que ele é inocente. Que prove que ele é culpado, não por um delator, pelas provas e pelos autos do processo. E não precisaria comunicar a Interpol. Deveria esperar ele voltar para o Brasil, fazer um julgamento decente e justo, e se provarem que ele ou qualquer um de nós é culpado, que se prenda. Mas antes de você fazer um processo justo, não é correto o que fizeram com ele. E eu quero dizer aos companheiros do PSB, aliás, Gleice, eu quero te parabenizar, porque a nota do PT foi uma aula de democracia e de solidariedade que você fez aos políticos brasileiros. Nós precisamos aprender a não aceitar as acusações levianas. Esse país, historicamente, tem muitos problemas. E eu queria, no final, dizer uma coisa para vocês, porque a história do Brasil é uma história de pouco tempo de democracia e de muito tempo de escravidão e de muito tempo de ditadura. A nossa democracia, ela é muito nova, muito incipiente, e nós precisamos cuidar disso com muito carinho. Porque a negação da política levou a gente a ter um presidente da espécie do Bolsonaro. Eu não o conheço pessoalmente, acho que ele nunca fez um discurso contra o meu governo, favorável nunca, mas ele era uma figura tão inexpressiva que somente no momento histórico em que a mentira tem prevalência sobre a verdade, é possível eleger uma figura grotesca como ele para ser presidente da República deste país. Não é grotesca politicamente. A falta de compreensão dele sobre os verdadeiros problemas do país é muito sério. Mas também é triste a gente provar que tem muita gente nesse país que ainda prefere acreditar na sordidez de uma mentira do que na verdade nua e crua, que exige mais competência, mais maturidade, mais compreensão e mais seriedade. Por isso, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que a minha eterna gratidão aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, dos mais famosos aos mais anônimos, e aos intelectuais comprometidos com a construção de um Brasil melhor, que novamente emprestaram sua arte e seu ofício a uma causa justa, como tantas vezes em nossa história. Tenho consciência de que a luta de vocês não foi só pela minha liberdade, ou pela liberdade do Lula. A luta de vocês foi e será sempre pela liberdade. Esta palavra que na definição da Cecília Meirelles, abre aspas, o sonho humano alimenta, e não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Fecha aspas. A democracia tem uma dívida impagável com os artistas deste país. Fui testemunha da resistência de vocês à ditadura implantada pelo golpe civil e militar de 64 e ao famigerado AI-5, que o atual governo volta e meia fala em ressuscitar. Estivemos juntos nas inesquecíveis campanhas pela anistia e pelas diretas já. Juntamos nossas forças na tentativa de barrar o golpe contra a nossa querida presidente Dilma. Todos e todas vocês lutaram o bom combate, mas eu quero destacar o nome de uma artista que fez do seu canto o canto do povo brasileiro e que certamente estaria agora aqui conosco, como sempre esteve quando foi preciso, a nossa querida, saudosa e amada Bete Carvalho.
Eu hoje acompanho com imensa admiração a luta cotidiana de vocês contra a ascensão do fascismo no Brasil. Toda luta tem um preço e vocês estão pagando caro com a extinção do Ministério da Cultura que haveremos de recriar. A redução brutal dos recursos para a área, a destruição de programas que tornaram a cultura acessível às mais diversas camadas da população brasileira e a volta da censura, esse monstro que julgávamos extinto no nosso país. 12 meses de posse, 12 meses depois da posse, já se pode dizer que esse governo tenta colocar em prática um projeto de destruição da rica e diversificada cultura brasileira. O Fábio Porchat disse recentemente que Bolsonaro não governa, ele se vinga. Estejam certos de que a tentativa de desmonte da cultura promovida pelo atual governo é, em primeiro lugar, uma vingança contra cada uma e cada um de vocês que ousaram cantar, escrever, ensinar, filmar, encenar, filmar, grafitar e dançar e gritar, ele não. É também a vingança contra tudo o que a cultura representa para o ser humano e que é justamente o que esse governo mais odeia e mais teme. Cultura é vida e o atual governo vive de promover a morte com a insistência em colocar armas de fogo nas mãos da população, a liberação indiscriminada de agrotóxicos, o incentivo à devastação do meio ambiente, o desemprego que leva milhões de pessoas ao desespero, a naturalização do assassinato de mulheres negras, indígenas e LGBT. E temos como maior símbolo a nossa querida e saudosa Marielle. Cultura é libertação. E o governo Bolsonaro é contra todas as formas de liberdade, inclusive de pensamento e de expressão. A liberdade que esse governo defende é a liberdade para os milionários ficarem cada vez mais ricos, com a retirada dos direitos dos trabalhadores e a destruição da Previdência Social. A liberdade que esse governo defende é a liberdade do extermínio da juventude negra, que o Moro tentou legalizar sob o pomposo nome de excludente de licitude, mas que nada mais é do que a licença para escolher o alvo de acordo com o endereço e a cor da pele. Só o arraigado racismo institucional brasileiro, o mais profundo desprezo pelas vidas negras e a criminalização da cultura da periferia pode explicar o massacre de 9 jovens que saíram de suas casas para se divertir num baile funk em Paraisópolis e de tantos outros moços e moças que são mortos diariamente também nas comunidades do Rio de Janeiro e de todas as cidades brasileiras. Esse país carrega em seu passado a vergonha de ter um dia criminalizado o samba e a capoeira, que eram tratados como caso de polícia, da mesma forma que hoje criminaliza expressões artísticas populares como o funk e o grafite. A elite brasileira sempre deu as costas à imensa riqueza cultural que brotou e continua brotando das periferias deste país. Ignorou o quanto pôde a genialidade de Cartola, Dona Ivone Lara, Elza Soares, Lia de Itamaracá, de Clementina e Carolina de Jesus. Recusa-se a ouvir as novas vozes, sobretudo negras, de indignação e afirmação, que hoje se manifestam
no ritmo do rap e da poesia dos slams que se consolidam pelo país afora. Nós, ao contrário, sempre acreditamos e investimos na diversidade cultural brasileira. Tive a honra de contar com 2 ministros da estatura de Gilberto Gil e Juca Ferreira. Enxergamos a cultura sempre em 3 dimensões: como o direito de todos os brasileiros e brasileiras, como promotora do desenvolvimento social e econômico e como expressão da rica e diversa identidade brasileira. Assumimos o compromisso e cumprimos de combater a exclusão cultural de milhões de brasileiros e brasileiras. Garantimos a participação de artistas, gestores, produtores e sociedade na formação e gestão das políticas para a cultura. Nunca pedimos atestado ideológico a nenhum artista. Multiplicamos por 5 o orçamento da pasta, que era de apenas 770 milhões em 2003 e chegou a 4 bilhões em 2015. Criamos o programa Cultura Viva, que reconheceu e investiu em cerca de 4.500 pontos de cultura, apoiando as mais diversas expressões artísticas, fosse nas periferias dos grandes centros ou nas distantes comunidades indígenas e quilombolas. Criamos o Sistema Nacional de Cultura, a partir da articulação do governo federal com estados e municípios, para a construção de planos, conselhos, conferências e fundos de cultura. Criamos o Plano Nacional do Livre Leitura, implementando ações como a formação de mediadores de leitura e a instalação de bibliotecas públicas em cada município brasileiro. Criamos o IBRAM para cuidar dos museus. Fizemos o PAC das cidades históricas para defender o patrimônio histórico nacional. Criamos o Vale Cultura para que o trabalhador tivesse o direito de alimentar também o seu espírito, comprando livros e ingressos para cinema, teatros e shows, entre outros bens culturais. Porque, como diz a canção do Tristãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Criamos uma política eficiente e vitoriosa para o audiovisual brasileiro, apoiando desde a produção até a exibição de filmes para cinema e séries para televisão, contando histórias do Brasil para o mundo e gerando milhares de empregos. Financiamos nada menos que 306 longa-metragens e 433 séries ou telefilmes. Promovemos o talento e a cultura do nosso país, sem qualquer tipo de censura ou análise ideológica. Aliás, quem mais se beneficiou desses mecanismos de incentivo ao audiovisual foi a Globo, sem jamais reconhecer que foram criados nos governos do Partido dos Trabalhadores. Hoje o audiovisual sofre com o descaso desse governo. O invencível talento de nossos realizadores e realizadoras continua produzindo boas notícias, como o reconhecimento internacional de A Vida Invisível, o sucesso de Bacurau no Brasil e no exterior. E mais recentemente, a pré-seleção de Democracia em Vertigem para o Oscar de melhor documentário. Mas milhares de trabalhadores e trabalhadoras altamente especializados são vítimas da tentativa de desmonte de um setor vital para a economia, para a construção da identidade brasileira. Inimigo da diversidade, o atual governo tenta censurar a produção e a veiculação de obras cujas temáticas não estejam de acordo com o conservadorismo hipócrita
que eles pregam. Inventa toda sorte de dificuldade para o lançamento do filme Marighella, que conta um importante capítulo da nossa história e até hoje não conseguiu estrear em seu próprio país. Eu não sei qual é o problema total do filme Marighella, mas quem tiver contato com Wagner Moura tem que dizer para ele, não espera muito. Se não permitir a exibição no cinema, vamos exibir o filme em praças públicas nesse país inteiro. Manda arrancar cartazes dos filmes brasileiros da sede da Ancine, numa absurda demonstração de ódio contra as obras de arte que o nosso cinema produziu ao longo de sua história. Chega ao cúmulo de insultar uma das maiores artistas que esse país já produziu, ignorando o fato de que a Fernanda Montenegro, olhando 30 segundos para uma câmera, fez muito mais pelo Brasil do que o Bolsonaro em 30 anos sentado na cadeira de deputado. Cobrindo mais uma vez o país de vergonha aos olhos do mundo, Bolsonaro tomou a inacreditável decisão de não assinar, junto com o presidente de Portugal, o diploma concedido a Chico Buarque, agraciado com o Prêmio Camões, o mais importante reconhecimento dado a um autor de língua portuguesa. Não satisfeito na sua ânsia de ferir a alma do povo brasileiro, disparou ofensas contra alguns dos nossos artistas mais queridos, a exemplo de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Martinho da Vila e tantos outros. Atitudes autoritárias como essas não deixam dúvidas de que este é o governo do avesso. Bota para cuidar da cultura os inimigos da cultura, para cuidar do meio ambiente os inimigos do meio ambiente, para cuidar das relações exteriores os inimigos da diplomacia, para cuidar da educação os inimigos da educação, sobretudo das universidades, essas extraordinárias e inesgotáveis fontes geradoras de conhecimento. Bota machistas para cuidar das políticas para as mulheres e racistas para comandar a fundação que tem como objetivo promover os valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Instituições caras à nossa memória, como a Casa do Rio Barbosa, um patrimônio nacional com 90 anos de história, são entregues a representantes da direita mais atrasada e fundamentalista que o Brasil já conheceu. Eles são inimigos de tudo o que há de bom neste país. Eles só são amigos deles mesmos, ou nem isso, porque não param de brigar entre si, um xingando o outro, um denunciando as falcatruas do outro. O ódio que eles sentem pelo povo brasileiro fez com que eu passasse 580 dias encarcerado numa prisão política por crime que até o meu mais ferrenho adversário sabe que eu não cometi. Nesses quase 600 dias, senti na pele a importância da cultura na vida de um ser humano. Eu renovava minhas forças ouvindo o bom dia, o boa tarde, o boa noite, presidente Lula, que os companheiros e companheiras da vigília Lula Livre entoavam todo santo dia. Mas havia os momentos de silêncio. E o silêncio, como ensina Guimarães Rosa, é a gente mesmo demais.
e o silêncio na prisão ecoa ainda com mais força dentro da gente. Eu lia para espantar o silêncio e a solidão. Lia para aprender, para adquirir novos conhecimentos, para sair de lá melhor do que entrei. Eu li para ser livre, porque quando você voa nas asas de um livro, quando você tem nas mãos uma arma tão poderosa quanto uma obra de arte, não existe grade nem parede que possa te prender. Quero que vocês saibam que estarei sempre ao lado de vocês. Eu me sinto parte da valente resistência de vocês. Cineastas, músicos, dramaturgos, artistas plásticos, escritores, atores e atrizes, pessoas de todas as artes, sustentam contra essa verdadeira arquitetura de destruição. É preciso lembrar que a censura imposta pelo atual governo não é apenas a cultura, é também ao conhecimento, o que explica o permanente ataque às universidades. É uma censura à ciência, como ficou explícito na demissão do presidente do INPE, Ricardo Galvão, que demonstrou, com base em dados sólidos, o crescimento acentuado do desmatamento da Amazônia. Aproveito para parabenizar o Ricardo Galvão, que na semana passada foi eleito pela revista britânica Nature uma das 10 pessoas que mais se destacaram na área da ciência em todo o mundo. Portanto, não se entregue, não abaixe a cabeça, não desanime. Estamos juntos. Um país que deu ao mundo o samba, o cinema novo, a bossa nova, a tropicália, o teatro do oprimido e a arquitetura de Niemeyer não ficará jamais dos joelhos para ninguém. Como na Alemanha nazista querem destruir o Brasil, começando pela cultura. Não permitiremos. Vamos resistir, como já resistimos a outros pesadelos. Estou de mãos dadas com vocês para defendermos juntos o legado da música, do cinema, do teatro, da literatura, de todas as expressões artísticas desse país. Antes de concluir, quero fazer um agradecimento especial aos intelectuais brasileiros, homenageando um dos maiores pensadores que esse país já teve e que é hoje revolucionário no mundo inteiro, o nosso querido Paulo Freire. A única compreensão que eu tenho do presidente ter chamado Paulo Freire de energúmeno é que ele não sabe o que é energúmeno. Ele não deve saber. Então, portanto, passem uma mensagem para ele, explicando o que é energúmeno, para ele pedir desculpa pública à história do Brasil. Paulo Freire nos deixou há muito tempo, mas suas ideias revolucionárias e amorosas para a educação e a construção de um mundo melhor continuam iluminando nossos caminhos e tirando o sono daqueles que, em pleno século XXI, ainda acredita que a Terra é plana. Contra o ódio à arte e ao conhecimento, nós estamos armados com a luz da civilização. Estou seguro, minhas queridas companheiras e meus queridos companheiros, meus queridos amigos, que mais uma vez nós venceremos. Eu quero que vocês saibam que a minha dívida com vocês é eterna. E nada me fará mudar de comportamento. E eu queria terminar dizendo para vocês que quando eu resolvi me entregar à Polícia Federal, eu tinha um compromisso.
se eu tivesse saído do Brasil, se eu tivesse aceitado ir para uma embaixada, se eu tivesse ido para um país amigo, eu teria sido tratado nas manchetes de jornais como fugitivo, ou como culpado, ou como se eu tivesse com medo. Eu tomei a decisão, contra a vontade de muitos companheiros, de ir para a Polícia Federal, porque eu precisava provar que o Moro não era um juiz, era um mentiroso que tinha compromissos políticos e por isso precisava me condenar. Eu tinha que provar que se tem alguém nesse país capaz de montar quadrilha, é o Dallagnol chefiando a força-tarefa da Lava Jato lá em Curitiba. E eu só poderia provar se eu estivesse lá. Quando eu falei que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, é porque insinuaram que eu poderia ser solto pela progressão da pena, desde que eu fosse para minha casa e colocasse uma tornozeleira. Eu disse duas coisas: a minha casa não é prisão, eu só vou lá para lá livre, e eu não sou pombo correio para colocar a tornozeleira na minha canela. Se alguém tem que ter tornozeleira, é quem mentiu. Quando eu fui prestar o primeiro depoimento, eu disse ao Moro: você está condenado a me condenar, porque a mentira já foi longe demais. Eles deveriam não ter aceito a acusação do Dallagnol do PowerPoint, que agora foi negado a tese do quadrilhão, absolvendo eu e a Dilma. E o PowerPoint é o que criou a tese do mensalão, a tese do quadrilhão. Então, quando o juiz decretou a negação do quadrilhão, eles deveriam ter mandado prender o Dallagnol por ter mentido descaradamente ao povo brasileiro e ter tentado montar uma quadrilha, criando uma fundação, pegando 2,5 bilhões da Petrobras. E nós estamos descobrindo o dinheiro que eles tentaram pegar com outras delações para criar um fundo que eu acho que era até um fundo partidário, porque ele sonhava ser candidato a senador. O Moro, quando me condenou, eu fiquei esperando qual era o crime que eu tinha cometido. E na sentença dele, ele diz que o crime que eu cometi foi, na verdade, um ato, sabe, um ato indeterminado. Ou seja, ele não sabia qual é o crime. Por isso, eu fui para a Polícia Federal. Porque eu queria provar de lá de dentro quem era que era culpado nesse país. E nós estamos avançando. Ainda não chegamos lá porque a Rede Globo não deu uma notícia agora da Intercept, a não ser para falar a defesa do Faustão e a não ser para defender o Roberto Dávila, que fez campanha para arrecadar dinheiro de forma lícita para o filme Lula, o Filho do Brasil. Eu, sinceramente, não guardo mágoa, mas eu sou um cara que tenho mais de 200 horas de Jornal Nacional me denunciando. Tenho mais de 100 capas de revista me denunciando. Tenho mais de 1000 páginas de primeira página de capa de jornais me denunciando. Tenho milhares de Globo, SBT, Record, Bandeirante, rádio pelo Brasil inteiro. E eu vou dizer uma coisa: a bronca deles comigo é porque a maioria dos políticos não aguenta uma capa da Veja. A grande maioria da classe política não aguenta 1 minuto no Jornal Nacional. Não aguenta 30 segundos no Bom Dia. Porque no Brasil, quando o político tem o rabo preso, que ele é denunciado, ele usa a seguinte tática: é melhor submergir. Ou seja, é melhor se esconder. Mas quando a gente é inocente, quando a gente é resultado da educação de uma mulher analfabeta, que me pariu e que me educou para ter caráter e dignidade, um homem inocente não baixa a cabeça por nada nesse mundo. Eles têm que saber que a minha relação com vocês não é eleitoral. Eles têm que saber que a minha relação com vocês é um compromisso de fé. Porque nós já provamos
que o povo pobre deste país não é problema. O povo pobre é solução. E na hora que a gente colocar o povo pobre dentro do orçamento da União, esse país não vai ter mais criança da rua. Esse país não pode distribuir arma, tem que distribuir livro, tem que gerar emprego e pagar salário decente. E isso nós provamos que somos capazes de fazer. Então, quero agradecer aos artistas, a todos vocês de todo o território nacional. E a minha retribuição é que eu vou fazer pelo Brasil uma caravana da cultura. Eu quero discutir a verdadeira cultura deste país, porque é através da cultura que o povo brasileiro vai fazer a revolução que esse país precisa para que o povo possa conquistar cidadania. Eu quero dizer para vocês a última coisa, aos artistas. Eu saí tão forte da cadeia que eu tenho certeza que o Moro tomava remédio tarja preta para dormir, porque ele estava com a consciência pesada. Eu tenho certeza que o Dallagnol não dormia direito. E eu ainda tive o prazer de me apaixonar na cadeia. Então, olha, eles não sabem. Eu tô falando. Eles já tinham dificuldade de enfrentar, porque ele não suporta também, Freixo, a história do PT. Porque o PT é como um elefante, ele incomoda. Você veja, o PT com 8 anos de existência, o PT disputando as eleições contra o companheiro Ulisses Guimarães, Brizola, Mário Covas, da FIFA, Aureliano Chaves e tantos outros, foi o PT que foi o segundo colocado. O PT foi o segundo colocado em 89, em 94, em 98, em 2002 foi o primeiro, em 2006 foi o primeiro, em 2010 foi o primeiro, em 2014 foi o primeiro, em 2018 foi o segundo, mas poderia ser o primeiro. Em 2022 nós vamos voltar a ser primeiro nesse país. E vamos restabelecer com os partidos de esquerda, com o PCdoB, com o PSOL, eu tenho certeza com uma boa parte do PDT, sabe, a nossa relação para provar a quantidade de loucuras e mentiras que foi contada nesse país contra essa mulher que cometeu um único defeito de ser honesta, decente e corajosa. Então, olha, eles não têm noção. Eu tenho muito processo, eu não estou livre, não. Eu tenho muitos processos. Eu acho que eles vão tentar evitar que eu reconquiste o meu direito de ser candidato. Eu também já vou estar com 77 anos, está na hora de eu parar de ser candidato. Ó, eu digo uma coisa que eu acho que a família Marinho não gosta. Quando eu digo que eu tenho 74 anos, não de idade, de experiência, tenho energia de 30 anos e estou com tesão de 20. Então, você imagina o qual vai ser difícil de suportar, sabe, e enfrentar nós outra vez pelo Brasil. Então, olha, Janjinha, se prepare, porque a luta é longa. Mas nós vamos vencer. Eu só quero que vocês saibam. Independentemente de qualquer coisa, nós temos a obrigação moral para os nossos filhos,
para os nossos netos, para os nossos bisnetos ou bisnetas, e para a juventude brasileira, da gente começar a trabalhar para desmontar esse fascismo que ora está instalado no governo brasileiro. Não é possível. Esse país tinha aprendido a gostar de si mesmo. Esse país tinha aprendido a ser protagonista internacional. Esse país tinha conseguido juntar a América do Sul e a América Latina. Esse país tinha conquistado o respeito de todo o continente africano. Esse país era respeitado pela China. Esse país era respeitado pela Índia. Esse país era respeitado pela Europa. E esse país era respeitado pelos Estados Unidos. O Celso se lembra, quando em 2002, ainda em dezembro, o Bush me chamou para conversar sobre a guerra do Iraque, que era preciso o Brasil ser solidário para invadir o Iraque. Eu disse para o Bush, eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil. A minha guerra não é com Saddam Hussein. A minha guerra é contra a fome e a miséria no meu país. É contra o analfabetismo. E a fome que a gente tinha acabado nesse país, voltou às ruas do Rio de Janeiro, voltou às ruas de São Paulo e voltou na maioria das cidades brasileiras. Esse país não pode ser pequeno. Esse país não pode ser pequeno. A gente não pode permitir que no século XXI a gente continue na mesmice da história desse país. Depois de 300 anos de segregação, de todo um contingente de milhões de africanos que foram trazidos livres para virar escravos aqui. Não é possível que a gente não sinta a obrigação de acabar com o preconceito, qualquer que seja ele, contra mulheres, contra negros, contra índios, contra toda a questão de gênero. Nós precisamos ter uma sociedade mais civilizada, em que o respeito entre as pessoas é o fundamento da construção da nossa democracia. Não ao ódio, e sim ao amor, porque o amor vencerá em qualquer circunstância, em qualquer hipótese. Não digam que eu saí mais radical da cadeia. Não diga que eu saí mais radical da cadeia. Eu saí mais consciente. Eu nunca li tanto sobre a África como eu li da cadeia. Nunca. E hoje eu tenho consciência por que a sociedade brasileira ainda mantém o preconceito racial. Porque quando eles tomaram a decisão, pressionado pelo mundo inteiro, para acabar com a escravidão, eles, logo de cara, encontraram um nome para os negros. Eram vagabundos. Ou seja, os negros saíram das senzalas, não tinham emprego, e ao invés de a pessoa se preocupar em arrumar emprego, começaram a chamar os negros de vagabundo. E até hoje, quando você vê uma pessoa procurando emprego e não tem emprego, está desempregada, a pessoa fala, não trabalha porque é vagabundo, não trabalha porque não quer. Esse Lula vai dar o Bolsa Família, vai criar vagabundo. Esse Lula vai aumentar o salário mínimo, o povo não quer trabalhar. Gente, chega. Nós temos que ter agora que ser tomado por uma única palavra. As pessoas de bem deste país, as pessoas democráticas desse país, os artistas nesse país, nós temos que ter uma palavra para tocar o nosso dia a dia. É a indignação que deve tomar conta de nós, para a gente fazer o que tem que ser feito nesse país. Gente, do fundo da minha alma, a gratidão que eu tenho por vocês, eu acho que é impagável. Eu só posso retribuir dedicando cada minuto da minha vida para ajudar a libertar
e a melhorar a vida do povo brasileiro. Um abraço, gente. Muito obrigado por tudo. Feliz Ano Novo e Feliz Natal para todos vocês. Um abraço. Lula, nós queríamos pedir para você para fazer duas fotos históricas. Uma foto com você aqui e com esse povo todo fazendo o Lula livre. E outra foto você aqui com todo o povo da cultura que está no palco. Vamos lá, galera. Todo mundo com Lula livre aí! Todo mundo de Lula livre aí, galera! Não, ele vai tirar uma aqui de frente. Tá. Depois ele vai tirar uma pra cá. Agora faz uma pra cá, Lula. Agora faz uma pra cá. Faz uma pra cá. Faz uma virada pra lá. Não se cantou o hino para o presidente da República. No seu primeiro mandato, recebeu o vereador Aguinaldo Timóteo, torneiro mecânico, e disse: quando a dona de casa entra no supermercado, ela sabe como eu estou governando. Mas será que ela sabia que a Petrobras valia 40 milhões e no governo dele passou para 248? Será que ela sabia que ele devia 150 milhões de dólares para o FMI? Que recebemos